Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, cuidando da sua saúde, da saúde das pessoas que estão à sua volta. E nós vamos aqui para a aula 5 de literatura, desta vez enfocando alguns autores do realismo-naturalismo, aqueles mais importantes na perspectiva da literatura brasileira, dentre os quais naturalmente vai aparecer Machado de Assis, que é para muitos o maior escritor em prosa que nós temos em literatura brasileira. Mas antes de fazer essa abordagem aos autores, e a gente vai enfocar aqui 3 autores, eu queria que você observasse essa tabela com as diferenças de características entre aquilo que marca o romantismo e o realismo. Então vai vendo comigo aí, por exemplo, a oposição entre algumas características de cada um dos movimentos. Lembrando que o romantismo esteve ali na primeira metade do século XIX e o realismo vem a partir da segunda metade do século XIX, a partir de 1857. Começou na França, como você bem se lembra. Então, para o romantismo, você tem um individualismo egocêntrico, porque é o eu acima de tudo. E se é esse eu, você vai ter muito tema voltado à ideia do sentimentalismo, da paixão, daquilo que é referente aos interesses do eu. Uma ideia de evasão, de fuga da realidade, tem a ver com a volta às tradições. Portanto, a ideia e a preocupação de se rememorar feitos e fatos passados, para poder dar um tom de identidade e identificar essas marcas de identidade, vamos dizer assim, dentro da perspectiva nacionalista de cada autor. Final Feliz era uma marca bem típica daquele romance Água com Açúcar. Na poesia e na prosa você tem a idealização da imagem feminina. A fuga à realidade tem a ver com a volta à tradição, com a chamada evasão. Então vamos fugir da realidade que é ruim, e uma vez que eu estou enfocando os meus sentimentos, o desejo de fuga da realidade. Assim como se idealiza a imagem da mulher, o homem também é idealizado muitas vezes como herói. A gente vê no caso brasileiro, na poesia principalmente, também no José de Alencar, é verdade, a figura do índio, o índio idealizado. Então ele é um herói que supera a todos na sua força, nas suas qualidades, nas suas virtudes. Ora, um texto que é um texto marcado por individualismo, por sentimentalismo, naturalmente tem uma linguagem que é subjetiva, uma linguagem muito pautada por lirismo. Esse enfoque a um passado glorioso tem a ver, obviamente, com a ideia de voltar às tradições e valorizar as tradições que são marca de nossas raízes. Por fim, esse é um primeiro ímpeto do romantismo. Ele representava uma quebra, com aquilo que existia de literatura até então, que era uma literatura muito aristocratizada. Portanto, havia no seio do romantismo uma noção de sentimento revolucionário, uma marca de revolução. E do ponto de vista formal, isso é verdade. Por quê? Porque o romantismo modifica o modo de escrever, o modo de enfocar a escrita e a percepção de quem lê. Nesse sentido formal e pela temática, ele é revolucionário, sem dúvida, em relação a tudo o que havia antes. O realismo vai se opor em muitos aspectos de uma maneira bem clara em relação às características românticas. Então, o realismo não quer se pautar por uma linguagem, por uma abordagem individual, sentimental, subjetiva. Pelo contrário, é objetivo. Portanto, a impassibilidade objetiva, por quê? Porque a gente vai fazer no realismo uma descrição das coisas como elas são, para que seja possível fazer a crítica. E dentro dessa crítica, por exemplo, o sexo é um tema que no realismo, mais no naturalismo ainda, vai estar presente. A noção de adultério como algo que existe dentro da sociedade e não era trazido à tona, vai aparecer. Então, temática de sexo, temática de adultério, a crítica feroz à sociedade burguesa e aos seus valores. E se no romantismo o homem e a mulher são idealizados, no realismo, por conta dessa linguagem e daquela abordagem cientificista, o homem, em função do meio, em função
do tempo em que vive, em função das circunstâncias em que vive, tem uma postura que é determinista. Ele vai ser covarde muitas vezes e a mulher vai ser vista como adúltera, quebrando aquela imagem idealizada que o romantismo trazia das pessoas. É preocupação do realismo ficar preso aos temas de então, aos temas atuais à época, aos temas contemporâneos àquela época. Portanto, a sociedade enfocada com os problemas relacionados então. A linguagem objetiva denotada porque ela vai se opor naturalmente ao discurso sentimental e subjetivo do romantismo. Quando a gente fala anticlericalismo, é uma postura realista de se opor aos valores religiosos. Então a religião deixa de ser vista com aquela idealização que havia nos movimentos anteriores, e há uma postura agora, muito em função do movimento cientificista, do apego à razão daquela época, uma postura de oposição aos valores espiritualistas e principalmente religiosos, que são coisas distintas, espiritualidade e religião. A igreja, por exemplo, vai ser muito focada como promotora de preconceitos, como promotora de hipocrisia, e isso vai se mostrar nos romances realistas. Então, nós temos essa tabela para você poder guardar aí algumas dessas características que opõem os dois movimentos. Nos exercícios, você vai ver, também aparecerão marcas dessas oposições, beleza? Aí a gente vai então para aquele que é o grande nome do realismo brasileiro, o grande nome da literatura brasileira, que praticamente com relação a romance reinou, texto em prosa, reinou absoluto como o maior dos escritores, até ali metade do século XX, porque depois há um outro nome que aparece, e há quem julgue esse outro nome, que é o Guimarães Rosa, como o maior dos prosadores. O fato é que essa é uma discussão menor, assim como é uma discussão boba, inócua, ficar querendo saber se Capitu traiu ou não traiu Bentinho em Dom Casmurro, tá bom? Embora seja muito interessante, é legal às vezes fazer lá o tribunal da Capitu, não é essa a questão fundamental, por exemplo, em Dom Casmurro. Fato é que nós estamos falando de Machado de Assis, aí, né, numa imagem estilizada, bem cuidada, esse senhor austero, descendente de negros. Ele foi, por assim dizer, embranquecido pela sociedade da época, que não o reconhecia, não o via como pardo. Então muitas das imagens do Machado de Assis não trazem uma feição, vamos dizer assim, real daquilo que era a figura do Machado de Assis, que nasceu pobre, né? Foi educado, teve a possibilidade de ser educado num meio, apesar da sua pobreza, num meio muito, muito erudito, porque ele teve aulas de francês, de latim, obviamente era uma inteligência privilegiada, e teve o acolhimento, né, de um padre que o ajudou a estudar. Desde cedo, aos 16 anos, começou a trabalhar muito cedo, em meio aos estudos. Inclusive foi trabalhar numa tipografia, onde teve conhecimento de um escritor que nós já citamos aqui, que é o Manuel Antônio de Almeida, que era bem mais velho que ele, né? E que, portanto, o ajudava também nos primeiros escritos, nas primeiras letras. Então teve esse conhecimento, esse contato com o Manuel Antônio de Almeida, de quem ficou amigo. Ele era uma pessoa que tinha um problema de gagueira, vai vendo. Depois se descobriu, teve epilepsia, também era epilético. Uma pessoa que era retraída, segundo a sua biografia, né? Quando a gente lê a biografia do Machado de Assis, era uma pessoa retraída e muito, muito voltada, portanto, à escrita, até mesmo para poder externar a sua visão de mundo com relação a tudo que vivia, tudo que testemunhava na sociedade de sua época. Ele começa a escrever, ele escreveu, olha, teatro, poesia, crônica, conto, romance. Escreveu de tudo. E é verdade que a poesia e o teatro do Machado de Assis
são de menor qualidade em relação aos romances e contos. As crônicas são indicadoras de alguém que estava em sintonia com o seu tempo, testemunha do seu tempo e comentando aquilo que acontecia no Brasil, no Rio de Janeiro de sua época. Então, a gente tem uma boa medida do que era o Rio de Janeiro da época do Machado de Assis, final do século XIX, lendo as crônicas que ele escreveu, e que são centenas de crônicas, nos jornais da época. Agora, sem dúvida, os dois gêneros em que Machado de Assis se destaca muito e se coloca como nome da literatura que é, e com a estatura que ele tem hoje, são os contos e os romances. Há quem diga que Machado de Assis é melhor contista até do que romancista, mas essa também é uma outra questão que fica naquela da opinião, naquela situação de o que você acha de. Fato é que ele lança os contos fluminenses e histórias da meia-noite logo no comecinho dos anos 70 do século XIX. Depois você tem aí 4 romances que ainda têm marcas de romantismo, que são romances que tratam do casamento, são romances que mostram a imagem feminina um pouco açucarada ainda, o homem desesperado em função de um amor, como em Ressurreição, e são romances que ainda mostravam um escritor que estava gestando, que estava ensaiando e às vezes sinalizando nessas obras aquilo que viria a acontecer a partir do importante ano de 1881. 1881 é um ano em que nós temos uma virada na produção do Machado de Assis. Essa coluna de contos e romances que você está vendo é conhecida didaticamente como a fase romântica do Machado de Assis, tá bom? A partir de 1881, que é aquele ano em que também se lançou O Mulato, que é uma obra que inaugura o naturalismo, Machado de Assis escreveu em 1881 Memórias Póstumas de Brás Cubas. E essa obra é simbolicamente a inauguração do realismo no Brasil. Mas é verdade que ele já vinha escrevendo, ele já vinha gestando ideias, né, que mostrariam aquilo que seria o grande escritor, o escritor imortal que ele de fato seria e como ele se colocou na literatura brasileira. Esses contos que estão agora destacados aí em roxo e esses romances pertencem à grande fase do Machado de Assis. Muitos dos contos que você já leu, que você estudou para provas, para vestibulares, e são conhecidos, muito conhecidos do Machado de Assis, são contos que muitas vezes defendem uma espécie de tese, uma ideia a ser defendida, bem ao gosto dos realistas, dos naturalistas, não é verdade? Estão nessas obras. Papéis avulsos, várias histórias, páginas recolhidas, relíquias da Casa Velha. Depois eu vou mostrar para você ali o nome desses contos, mas aqui a gente já teria uma reunião de contos, de textos mais curtos, que mostrariam de uma maneira cabal, completa, essa fase, essa abordagem diferenciada de Machado de Assis sobre a realidade e a maneira dele fazer literatura diferenciada mesmo. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas é quem inaugura esse momento novo na produção do escritor. 10 anos depois de lançar Memórias Póstumas de Brás Cubas, de causar impacto, porque ele era um romance que quebrava toda a formulação até então conhecida de romance. Já falaremos disso daqui a pouco. Ele lança Quincas Borba, com um personagem que se desdobra de um personagem citado lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o Quincas Borba. Em 1899, portanto bem depois, 18 anos depois, ele lança Dom Casmurro, que é, para muita gente, o mais conhecido dos romances de Machado de Assis, envolvendo o Dom Casmurro Bentinho e a Capitu, num suposto triângulo amoroso com o amigo Escobar. Depois você já tem, no final da vida, Esaú e Jacó, que é um romance de 2 irmãos baseado na disputa bíblica que a gente conhece de Esaú e Jacó, 2 irmãos que têm posturas completamente distintas, e Memorial de Aires, que já é um romance mais tardio, que já é uma coisa menos radical em termos experimental do que os anteriores,
e que inclusive faz uma espécie de homenagem à mulher. Alguns consideram o melhor dos romances do Machado de Assis. Faz uma homenagem à mulher morta, falecida dele, numa personagem. Ele faz uma citação, a gente sabe que tem uma citação aí, a Carolina, que foi a mulher do Machado de Assis, que morreu e logo depois ele acaba também falecendo. Ele sofreu muito pela morte da mulher, isso é visível nos textos dele, nos comentários acerca da vida do Machado de Assis. Mas o fato é que esta fase em que você tem aí os textos em roxo é a fase grandiosa desse escritor. Como eu mencionei, agora eu não me lembro se eu mencionei, mas é fato que ele foi um dos idealizadores, fundadores e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, tá? Teve essa vaidade, essa preocupação em fundar, em nome da literatura brasileira, a Academia Brasileira de Letras, que você sabe existe até hoje, né? É o local dos chamados imortais. Então, quando alguém mencionar imortal da academia, é porque é em tese seria escritor, mas a gente sabe que muitas pessoas que passaram pela Academia Brasileira de Letras, que tiveram sua condição de imortal, não eram escritores propriamente, né? Muitas vezes eram pessoas que tinham alguma influência dentro da sociedade, alguma aparição, e por conta de ter escrito muitas vezes uma ou outra obra, acabaram sendo eleitos para a Academia Brasileira de Letras, tá? Bem, o Machado de Assis, foto real, é esse aí, ó. E aí, claramente, nós percebemos que é um senhor que tem ascendência. Portanto, ele é descendente. Se ele tem ascendência, ele é descendente de negros. E como eu falei, havia como que na imprensa, na sociedade da época, reconhecendo aquele escritor de grande vulto, uma tentativa de embranquecer um homem que claramente tinha ascendência dos escravos. Por que havia essa preocupação de uma sociedade em embranquecer o Machado de Assis? Porque é uma sociedade que era uma sociedade preconceituosa. Era uma sociedade que mostrava-se muitas vezes, e se mostra ainda, lamentavelmente, racista. Mas um dos maiores, se não o maior escritor brasileiro, era descendente de escravos, tá bom? E isso precisa ser e deve ser salientado, porque isto é uma marca muito importante, por conta de alguém que teve a inserção que teve e teve a importância que teve na cultura brasileira, como Machado de Assis. As características da obra do Machado de Assis. Você jamais vai gargalhar lendo um texto do Machado de Assis. Por quê? Porque o humor dele é aquele humor refinado, é um humor amargo, às vezes beirando um humor negro. As referências do Machado de Assis são tão grandes, ele leu tanta coisa em francês, em inglês, em latim, conhecia, né, essas línguas, e que ele produzia muitas obras com várias citações que nos obrigavam a toda hora a parar e poder buscar em algum amparo o entendimento daquilo que ele estava fazendo e citando. E muitas vezes você tem citações que trazem esse humor, que é um humor mais refinado. Então não há como gargalhar em Machado de Assis, mas esboçar um sorriso que muitas vezes vai refletir a nossa percepção assim enlevada, maravilhada com o refinamento, com a elegância do modo de escrever desse autor. Crítica social, obviamente, realista que era, nesta fase nova de sua literatura, chamada fase realista, ele não vai ter pudor de mostrar as feridas das relações que são relações de adultério, de hipocrisia, da falta de ética, da falsidade entre as pessoas. Vai ser um mordaz crítico nesse sentido. Ao fazer a análise psicológica das personagens, ele consegue dar a base para aquilo que é uma marca assim profunda do seu trabalho. Ele não vê futuro na humanidade. Ele é pessimista, ele é cético, ele descrê da postura dos homens e da humanidade. E a gente vai vendo e percebendo isso
pelo modo como ele analisa as personagens sob o ponto de vista psicológico, porque é próprio do realismo, você sabe, sair daquela opção muito mais de ação, de peripécia dos românticos e trabalhar o aspecto psicológico das personagens. O que é o universalismo do Machado de Assis? O que ele enfoca em um casal, a gente consegue encontrar nas relações entre as pessoas. O que ele enfoca na ação de um homem específico, a gente consegue encontrar na ação dos homens de um modo em geral. E isso serve de base para a sua crítica, muitas vezes, sem dúvida. Partindo para as questões que são questões ligadas à forma de escrever. Ele inova o romance porque ele vai quebrar aquela noção cronológica de exposição dos fatos. E isso vai ser uma revolução dentro da literatura e dentro da sua obra também, porque a todo momento a gente vai ter uma volta, um flashback, uma digressão, um contato do autor, do enunciador, melhor dizendo, né, do enunciador com o leitor. E a todo momento você percebe, você vê o enunciador do texto do Machado de Assis chamando, conversando, questionando o leitor, o que é uma quebra daquela ordem cronológica, linear que se conhecia até então. A metalinguagem no texto do Machado de Assis consiste em ele fazer comentários sobre a obra, sobre aquilo que ele está escrevendo. Portanto, ele reflete dentro do próprio texto sobre o texto e sobre o modo de fazer o texto. E aí, como eu já falei, uma marca muito clara nas suas obras do que ele tinha de repertório e como eram constantes e comuns as intertextualidades, as citações e o contato que o texto do Machado de Assis tinha com outros textos. Portanto, um escritor de um calibre enorme em relação à sua profundidade, ao modo como se aprofunda nas personagens e nas questões que levanta em seus textos. Vai ser o maior dos realistas, sem dúvida, vai modificar o painel de romance no Brasil. Então, olha o finalzinho do Memórias Póstumas. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna, a sorte, de não comprar o pão com o suor do meu rosto. O Brás Cubas dizendo, precisei trabalhar. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência de Quincas Borba. Não passei como Dona Plácida morreu, da maneira como ela morreu, não fiquei louco como Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. Aí veja o que ele vai ironizar, e imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, no além, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas, em que ele fala não, 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 não. Olha o que ele vai dizer para finalizar. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Portanto, tive vantagem. Né? Olha o pessimismo, o niilismo, o ceticismo dele com a condição humana. Pelo menos não transmiti, não expandi o quão miserável nós somos, o quão miseráveis nós somos, porque não tive filhos. É um exemplo do pessimismo, dessa ironia corrosiva do Machado de Assis. Aqui, um exemplo de como é que ele para, muitas vezes, o texto para fazer as digressões, para fazer a metalinguagem. Então, esse é o comecinho, um trecho do começo de Dom Casmurro. Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Então ele faz uma reflexão sobre o próprio título do livro. Eram belos os braços, não creio que houvesse iguais na cidade, nem os seus, leitora, provocando a leitora numa comparação dos braços da leitora com os braços da personagem. A leitora, que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas, ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Então,
De uma maneira irônica, ele pede para a leitora não fazer a ação de fechar o livro, porque ele muda o tom daquilo que ele está contando. É esse tipo de condução que a gente vai encontrar aos montes nos textos do Machado de Assis, que obviamente, como você bem percebeu, tem uma linguagem que é uma linguagem correta, enxuta, extremamente elegante. Então, se há um bom exemplo a seguir de literatura com relação à correção formal, isso é o Machado de Assis. Fechando o Machado de Assis aqui, os contos. Papéis Avulsos tem uns contos famosos, nos trazem assim como contos importantes: O Alienista, que é a história de Simão Bacamarte, que interna todo mundo; Teoria do Medalhão, a ideia do pai e do filho; O Segredo do Bonzo, que lembram até um pouco as histórias de Gulliver, porque é o relato de alguém que passou e conheceu um reino muito específico; e O Espelho, interessantíssimo. Esse eu recomendaria. Os dois extremos, Alienista e O Espelho, se vocês puderem ler. São contos, né? São curtos. O Alienista é um pouco maior, mas O Espelho você lê em 15, 20 minutos. Interessantíssimo sobre a questão da identidade, sobre a aparência e sobre a essência do que somos. Várias histórias têm muitos conhecidos: A Cartomante, Entre Santos, Uns Braços, interessantíssimo, Um Homem Célebre, muitas pessoas passam por esse mal; A Causa Secreta, assustador; O Enfermeiro, também assustador; Conto de Escola, que mostra a ideia da delação; e Um Apólogo, que é conhecidíssimo, que é a história da linha e da agulha. Esse é o que mais tem várias histórias, é a obra que mais tem contos conhecidos e contos que defendem ideias muito profundas para a época, mostrando que atrás dos enredos havia muito mais do que meramente a história, mas havia aquele universalismo e aquela análise da condição humana que o Machado de Assis vai fazer. Páginas Recolhidas vai trazer A Missa do Galo, que muitos consideram o maior dos contos dele. Essa já é uma obra que tem esse grande conto, né? A Missa do Galo, também muito interessante por conta dessa noção do ser e do parecer. Relíquias da Casa Velha já é um livro que sai praticamente nos estertores da vida do Machado de Assis. Não traz assim nenhum grande conto, na verdade é um conto, né, grandão, mas nenhuma grande obra em relação a esses outros que nós temos anteriormente, tá? Para finalizar o Machado de Assis, lembrando então Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como você sabe, é a história de Brás Cubas contada por ele, que se intitula Um Defunto Autor, um morto que vai contar sua história, e não um autor defunto. Autor defunto é um escritor que morreu. Defunto autor é o Brás Cubas. E isso causou realmente sensação à época, porque era um morto contando a história, coisa que não havia até então. Alguém poderia falar assim, mas como pode ser realista se é um morto que vai contar a história? Essa é uma das marcas da grandiosidade do autor, né? Ele é realista partindo do chamado mundo fantástico. Então ele já dá um sinalzinho de um chamado realismo fantástico. Quincas Borba é a história de Rubião. Rubião foi aquele que cuidava do filósofo Quincas Borba e herdou a riqueza dele, e vai ser depois confrontado com o casal Cristiano Palha e Sofia, loucos para tentar roubar a herança do Rubião, tá? O nome é Quincas Borba, mas o personagem é o Rubião. E Dom Casmurro, esses três que são os romances conhecidos como a trilogia, né, realista, a trilogia dourada do Machado de Assis. Dom Casmurro é a história de Bentinho, relembrando o que foi a sua vida com Capitu, o amor de sua vida, a sua esposa, que desde cedo ele conheceu, e como ele vai acusar Capitu de tê-lo traído. Mas a ideia da traição realmente é uma ideia menor, se traiu, não traiu. O que chama a atenção em Dom Casmurro é o modo como se conta isso, é a maneira como ele vai tentando enredar o leitor a acreditar que Capitu o traiu.
Esaú e Jacó e Memorial de Aires, como eu mencionei, são os romances já ao final da vida do Machado de Assis, que, embora produzindo esses romances quase já à época do seu falecimento, continuava escrevendo muito nos jornais. Fazia as crônicas, fazia os contos, quer dizer, era um escritor de produção constante. Tá bom? Fechamos aqui então a abordagem ao chamado Bruxo de Cosme Velho. Quem chama o Machado de Assis de Bruxo de Cosme Velho, que era o bairro onde ele morou, era o Carlos Drummond de Andrade. E por que bruxo? Porque era capaz de fazer o que fazia com as palavras. Era o Bruxo de Cosme Velho. Beleza? Finalizamos Machado de Assis.